graduado em administração. A atuação no mercado de educação há mais de 20 anos. Leciona nas áreas de gestão de operações, logísticas, métodos quantitativos e finanças em escolas de negócio, como a Escola de Negócios do Hospital Albert Einstein, também a FIA, em Winsper, entre outras. Está aqui. Vamos aproveitar esse conteúdo, gente, muito interessante. E nosso backup. O quanto que é lógico, e quanto que é importante, professor, a gente ter essa administração. Eu vejo aqui que basicamente o teu currículo é voltado à administração. A dona de casa, ela faz administração e não tem a menor noção, né? Exatamente. Eu acho que a grande professora nossa, né, que começa são as donas de casa, né? Sim, olha, a gente pode dizer, né, a gente brinca, né, até as nossas vovós, né, que não tinha muita noção de economia, mas elas sempre falavam, né, não coloque todos os ovos numa única cesta, né? Isso. E a dona de casa ali com a sua economia doméstica, fazendo render os recursos que ela tem para cozinhar, os materiais de limpeza. Então, a administração é uma ciência social, Heraldo, que todo mundo vai utilizar no seu dia a dia, seja na liderança dos filhos, pensando na gestão de pessoas, na gestão dos recursos que tem em casa, nas suas finanças pessoais, ela está presente no nosso dia a dia. Então, é fundamental conhecer um pouquinho desse universo. A administração é muito financeira. Se a gente colocar assim, até pelas suas palavras agora, 80% dela foi cuidar do dinheiro, é isso mesmo? Não, a administração, Heraldo, é cuidar de recursos, tá? Então, quando a gente fala de recursos, são pessoas. Então, quando eu estou trabalhando a liderança de uma equipe, seja numa atividade esportiva, seja numa atividade empresarial, na criação dos meus filhos, eu estou administrando pessoas. Mas eu posso trabalhar com recursos materiais, então desde estoques de uma grande indústria até os materiais de limpeza que eu tenho em casa. Eu posso trabalhar também do lado mercadológico, né, da comunicação, para tentar vender um produto, uma ideia, ou a mim mesmo, aumentando a minha empregabilidade no mercado de trabalho, né? E eu posso também trabalhar com o lado da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, seja criando meu próprio negócio, desde aquele de um cachorro-quente, por exemplo, até aquele intraempreendedor que não é o dono da empresa, mas traz inovação para o negócio e ajuda a empresa a crescer, até aquele empreendedor que percebe uma grande oportunidade para lançar um produto novo no mercado e criar um negócio disruptivo, né? E nisso está focado a Edutech, essa startup em educação, ela pode auxiliar todos esses segmentos? Sim, aí? sim. Pode ser? Na verdade, o que acontece, né, Heraldo? Como você comentou a respeito do meu currículo, né? Dentro da minha trajetória acadêmica, profissional, eu cheguei a um cargo de diretor geral de uma fundação da Universidade de São Paulo, né? Então, quem eram os meus alunos? Eu tinha ali executivos presidentes de grandes multinacionais, de grandes corporações que chegavam em mim e falavam assim: professor, você é o diretor da instituição, cheguei a ser coordenador também, e a gente percebe assim, excelentes professores, porém, eu me pergunto, onde é que eu vou usar esse conhecimento na segunda-feira, quando eu voltar para a minha empresa? E aquilo começou a me incomodar, sabe? Porque eu comecei a pensar, puxa vida, nós estamos numa escola de nível internacional, né, com excelentes professores e excelentes alunos, que são pessoas experientes. E o que não está dando certo? E aí eu comecei a descobrir algumas coisas. Por exemplo, eu pergunto para os nossos ouvintes, faz sentido você pegar uma cidade igual São Paulo, Campinas, Jundiaí, e você deslocar 1.000, 2.000, 5.000 alunos para um campus universitário, considerando o trânsito das grandes cidades? Né? Outro ponto que não faz sentido é considerar pessoas que têm formações acadêmicas distintas, experiências de vidas distintas, trabalham em empresas diferentes, e eu chego nelas e passo um conteúdo padronizado. E eu comecei a estudar alguns modelos internacionais e criar um próprio modelo, que é o que eu chamo de Educação 4.0. Educação 4.0 é educação com significado. Existe um movimento hoje no mercado de trabalho chamado Lifelong Learning, ou seja, e aí responde a sua pergunta, o principal executivo da sua carreira é você mesmo. Seja você uma dona de casa, um microempresário ou um grande executivo. É você que tem que traçar o seu caminho. E eu comecei a pegar essa ideia do Lifelong Learning e levar para corporações. Não sei se eu posso falar marcas aqui, Heraldo? Claro, pode. Só para ilustrar para os nossos ouvintes. Pode, né? sim, pode. Como 3M, comecei a levar para empresas como IBM, como Teleperformance, John Deere Hitachi, a EGEA, que hoje é a maior empresa de saneamento básico privado do Brasil.
e nós começamos a construir cursos a partir da estratégia do negócio. Mas isso não se limita só a empresas grandes, tá? Então, entendendo o que a empresa precisa e entendendo como está o grau de qualificação dos colaboradores, nós criamos uma faculdade dentro das empresas. Personalizada para aquilo. Personalizada. Então, é como se eu falasse assim para você, Heraldo, olha, eu vou te dar um artefato aqui de ferro, chamado prego, e você vai fixar na parede. Você nunca viu um prego, não sabe como fazer essa tarefa. Pode colar com super bonder, durepox, post-it, cola o que você quiser. Depois de um tempo eu te dou uma teoria chamada martelo. E aí você entende o porquê disso da teoria. Então nós trabalhamos com uma metodologia chamada sala de aula invertida. Eu te dou a prática, te coloco em contato com os problemas reais do seu negócio. E depois que você já apontou algumas soluções, nós complementamos com a teoria. Aí fica muito mais fácil aprender, muito mais prático. Tanto que hoje, só para você ter uma ideia, o nosso índice de promoção entre os alunos que fazem os nossos cursos dentro da própria companhia chega a bater 98%. Porque eles têm um maior alinhamento com a estratégia do negócio. Então isso é muito bacana para a gente. Olha, eu também estou descobrindo esse assunto aqui com o professor Leandro, né? E vou colocar da forma que talvez o nosso ouvinte, o amigo internauta pense. Por exemplo, se eu tiver um salão de beleza, uma barbearia, né? Hoje a barbearia voltou e está sendo mais requisitada. Eu posso, por exemplo, chegar, professor Leandro, equipe aqui. Eu preciso desenvolver isso daqui, esse segmento. Tanto como ter um cliente, como, por exemplo, a gente gasta muito água no salão de cabeleireiro. Muitos produtos, né? Muitos produtos, né? Essa seria uma teoria que poderia ajudar essas pessoas? Sem dúvida. O que a gente faz, inclusive, Heraldo, nós temos também o que a gente chama de produtos relacionais. Então, nessa educação 4.0, eu sempre brinco que antes de pedir o dinheiro do cliente e tentar trabalhar num modelo de transação em que você me paga, eu recebo, te dou o serviço e vou embora, nós trabalhamos com um conceito de relacionamento a longo prazo. Então, o nosso índice de recompra é muito alto, porque os nossos clientes vão vendo o resultado. Qual é a ideia? Tá? Então, esses pequenos empresários, eles podem solicitar palestras gratuitas, inclusive, para tentarem entender, né, um pouquinho a dinâmica desse mundo da administração. E nós podemos propor também, eu não tenho massa crítica para fazer uma graduação em company, né, uma graduação dentro da minha empresa, um MBA. Mas será que você pode dar um treinamento com a sua equipe de professores de umas 2 horas sobre gestão do uso consciente da água, né? Sobre previsão de demanda para que não estrague o shampoo que eu comprei em excesso, ou não falte o laque que eu esqueci de comprar, e assim por diante, né? Por exemplo, eu estou imaginando aqui associações, né, que podem ter aí categorias, né, de empreendimentos que tem aí, vocês são filiados a alguma associação, pode recorrer a uma palestra com relação a isso. Exato. Então, hoje, inclusive, nós trabalhamos muito em modelos de parceria, tá, com entidades de classe. Então, as associações de Jundiaí que quiserem conhecer nosso trabalho, como eu te falei, podemos oferecer algumas palestras gratuitas, né, para os seus associados. E se houver interesse em firmar uma parceria, nós temos também programas, inclusive, de comissionamento ou de descontos para associados, dependendo do que a gestão da associação, da entidade de classe, entender ser o melhor ali para eles e seus associados, né? Muito bem. Aqui na Rádio Cidade estamos conversando com o professor Leandro Morrilhas. Deixa eu só ir virando aqui as câmeras só para a gente dar uma pausa aqui, para o professor tomar uma água também. Opa. E a gente vai pedindo aqui os comentários nossos, vendo os comentários. Seja muito bem-vindo, pessoal, que é aqui os perseguidores, né? Tem seguidores e perseguidores, mas no caso aqui tem os seguidores do professor Leandro no seu Facebook, aqui no Instagram da Rádio Cidade, também sejam todos muito bem-vindos. De vez em quando eu abro o Instagram aqui, hoje pela manhã já fiz uma live em 3 canais aqui, 3 plataformas, né, no meu perfil, e acabei de fazer mais uma agora no YouTube. Então, depois, se vocês quiserem seguir lá, me perseguir, fiquem à vontade, a gente deixa aí também aberto. E siga a Rádio Cidade, que você tem um conteúdo bem interessante. Estou vendo aqui pelo Facebook, eu tenho que olhar aqui, mas eu vou olhar aqui na telinha, né? Meu Deus,
Meu irmão em Cristo Jesus, Leandro José Morrilhas, deve conhecer. Fabrício Matheus Fonseca, deve conhecer, é sim. Um grande amigo. Pois um abraço para você, Fabrício. Tá aí, olha, muito obrigado aí por acompanhar até a nossa transmissão. Aqui a gente ficou quietinho para fazer essa transmissão hoje, na correria danada aqui. O assunto, então, a gente está generalizando como soluções corporativas, mas você pode colocar aí o seu tema também, a sua informação aqui. E se tiver alguma pergunta aqui bem, pertinente ao que nós estamos falando, a gente vai colocar. Não deixe de chegar e deixar aí o seu aceno, qualquer sinalzinho de fumaça, para esse canal chegar para mais pessoas, né? E não é sempre que hoje a internet é bombardeada com tanto conteúdo assim, né? Professor Leandro Morrilhas aqui no nosso programa, né? Eu já cheguei pedindo desculpa para ele, desculpa eu rebaixá-lo em professor, né? Ele é doutor e mestre, mas como é professor... É um prazer ser professor, né? Sempre vai ser professor. E eu vou perguntar aqui para ele com relação até algo que sempre me chamou muito a atenção, né? Que foi um tema que eu desenvolvi, né, do meu TCC, que foi mortalidade das empresas. Né? Por que eu quero falar disso? Né? Porque atuando na área de administração, na área comercial também, há muitos anos, né, e eu vejo assim, pessoas, não precisa muito, e também não quero ofender nem generalizar isso daí, mas sobrou um dinheirinho do fundo de garantia, né, já quer montar uma empresa. Né? Montar essa empresa consiste no quê? E aí a gente depois tem um dado, isso fornecido talvez pelo Sebrae, né, para esses órgãos, né, dizendo que 80%, 90% das empresas morrem, né, antes dos 2 anos. Né? E tem um dado mais ou menos assim e tal. Embora com tudo que tenha de suporte, né? Se você falar em suporte, o Sebrae tem suporte, associações têm suporte, hoje tem as startups, tem alguns que chama, não é berçário, tem lá, fica lá, o CIESP faz algum trabalho em cima. Incubadoras, né? Exatamente. O CIESP tem as incubadoras, sim, né? Então até o pessoal do CIESP, olha aí que legal vocês, então, eu falei de associações, mas o CIESP também, né? Organizar ali no coisa. Vou fazer um contato com o pessoal do CIESP para levar o professor Leandro para estar falando sobre esse assunto lá. Então, a mortalidade das empresas hoje, né, e nós estamos vivendo um momento desesperado, né, o número de desempregados e as pessoas colocando um pouquinho que sobra para esse ganha-pão, ou um provável ganha-pão no futuro. O que o senhor fala sobre isso, professor? Onde está o erro, se esse número ainda existe e se é possível reverter isso? Olha, esse número existe sim, né? E é importante, né, Heraldo, a gente pensar também nos perfis de empreendedores. Né? Mas, como você disse, aquele empreendedor que perdeu o emprego e precisa dar continuidade na vida, esse é o chamado empreendedor por necessidade. Né? Mas nós temos também um empreendedor que é alguém que está pensando ali numa segunda carreira, talvez já é uma idade mais sênior, mais maduro, né? E ele pensa assim, poxa, eu tenho uma experiência prática muito bacana, tenho um certo nível de formação, o que eu posso fazer? Esse é o empreendedor por oportunidade. Então, ele vai tentar planejar. A diferença dos dois é que, geralmente, o empreendedor por necessidade, ele está pensando no curto prazo, no imediato. E ele não faz muito planejamento. Né? Então, ele tem uma ideia de alguma coisa que ele gosta, mas não necessariamente ele está estudando o mercado. Né? Então, vou dar um exemplo, tá? Que ninguém se ofenda, mas você deve se lembrar daquela febre das paletas mexicanas, né? De repente, todo mundo estava querendo vender paleta mexicana. E aí, uma franquia dessa paleta, não é isso? Exato. E aí você começa a ter uma canibalização. Né? Então, o primeiro ponto é planejamento. Tá? Então, antes de sair pondo a mão na massa, eu sei que o mercado hoje ele pede uma certa velocidade, mas o importante é entender o seguinte: o que eu quero fazer, eu conheço o que eu quero fazer bem, as pessoas valorizam o que eu sei fazer, estariam dispostas a pagar, e quais são, né, os investimentos necessários para entrar nesse mercado. Esse mercado ele é bastante concorrido, então pensar nessas questões de investimento financeiro, quem é o público-alvo, quem são os concorrentes, o quanto você domina esse assunto, para você já se precaver de eventuais ameaças, eventuais pontos fracos que você possa ter, né? E também poder aproveitar aí grandes oportunidades, evidenciar seus pontos fortes enquanto empreendedor,
para ter mais sucesso. E aí você comentou do Sebrae, né? Isso é um plano de negócios, né? Isso pode é se um plano chamar, de negócios. esse planejamento é plano de negócios. Isso, existe também, eu dou uma sugestão aqui para os nossos ouvintes, né? Você pode achar na internet, existe o modelo de negócios do Canvas. Em inglês ele é mais conhecido como Canvas Business Model. Ou Sebrae Canvas. Ou Sebrae Canvas, perfeito, né? Perfeito. É um quadro de uma página onde o potencial empreendedor vai encontrar os principais elementos de preocupação. Perfeito. E olha, isso dá uma clareza para a pessoa pensar em armadilhas e oportunidades que vale a pena acessar aí via Google. De graça e baixar para o seu computador, né? Você vai ter que talvez preencher lá um cadastro só, mas é bem interessante. Mas existem até planilhas gratuitas, né? Exato. Com as perguntas que à medida que você responde, você já vai montando. E se eu aconselho, por exemplo, eu vou vender pipoca. Eu não quero desmerecer ninguém, por sinal, se tem alguém que lutou, que falou desse público, fui eu durante esses 2 anos, né? Porque a gente pensou no condutor escolar, a gente pensou nos professores, a gente pensou, né, no gosto, mas ninguém pensou no pipoqueiro que ficava ali na porta da escola, né, esperando aí para fazer a sua venda, né? Mas esse pessoal pode também recorrer a esses recursos, deve recorrer para estruturar o seu negócio, professor? Olha, ainda que ele não faça um plano formal, mas acho que essas preocupações são importantes, né? E até um ponto fundamental desse pequeno empreendedor é pensar sempre no relacionamento, né? Tem uma historinha que o pai, ele manda o filho do interior para uma grande capital para fazer uma faculdade, ele volta cheio de ideias, fala: pai, temos que investir pesado em marketing aqui, né? Temos que colocar um luminoso aqui no carrinho de pipoca, vamos anunciar na internet e tal. E o pai acha aquilo tão complexo, acaba tendo custos muito maiores do que a sua receita, quando na verdade ali ele já tinha um nome, tinha um relacionamento, tinha uma amizade. Então, acho que é importante assim, esse pequeno empreendedor, né? Ele pensar nessas questões e tentar construir pontes, né? Relacionamentos, tentar fidelizar o cliente, pensar: o que eu posso fazer diferente na minha pipoca? Será que tamanhos diferentes com preços menores pode ser mais atrativo? Será que se eu acrescentar algum ingrediente que a minha concorrência não pensou em colocar, criar alguns sabores diferentes de pipoca, né? Tudo isso ajuda, né, nessa hora de enfrentar a concorrência, vamos dizer assim, né? E profissionais liberais também acabam tendo dificuldade para administrar o seu negócio. Se pegar, por exemplo, ele se especializou em medicina, sabe tudo da especialidade dele, mas aí ele tem um consultório para administrar. Às vezes ele tem que ter clientes para esse consultório, né? Também, às vezes você tem pode ser na área de direito, né? Você vai lá na engenharia, você foca, né, numa determinada área, estuda aquela, desenvolve uma habilidade naquilo lá, né? E aí tem uma dificuldade na outra, né? Ele também precisa desse apoio, professor. Sem dúvida. Sua pergunta é excelente, Geraldo, porque eu converso muito com... Continua sendo um aluno brilhante, viu? Mas, assim, eu converso muito com jovens que estão naquele momento de indecisão. Qual é a minha carreira, né? O que eu quero fazer quando eu crescer? E aí, assim, a gente acaba tendo um viés de administrador, né? Mas eu costumo brincar com eles dizendo o seguinte: olha, o que um fórum, um hospital, né? O que uma rádio como a Rádio Cidade tem em comum, essas três instituições? Aí eles pensam um pouco e falam: são empresas, são organizações. Exatamente. Então, assim, o fórum vai pensar, por exemplo, né, na administração de processos, né? Que ele tem que resolver ali. A vida das pessoas depende da solução das pendências judiciais, né? O hospital está pensando em previsão de medicamento, previsão de leito. A Covid mostrou isso para a gente, né? A criação urgente de hospitais de campanha. A rádio está pensando, né, nas estratégias de comunicação. Tudo isso é administração de recursos. Então, eu costumo dizer o seguinte: ou você será um administrador em algum momento da sua vida, ainda que de modo informal, ou você vai contratar um administrador para trabalhar com você, né? Então, o que acontece, e só para te dar um contexto, nos Estados Unidos não há graduação de administração. As pessoas fazem direito, engenharia, medicina, design, artes, etc., depois vão fazer o Master in Business Administration, uma pós-graduação, um mestrado em administração. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes os profissionais liberais eles conhecem muito da atividade fim,
mas acabam se perdendo porque não tem a visão, por exemplo, da estratégia, do posicionamento da marca, da administração de recursos, da liderança de pessoas, né? Então é fundamental que esses profissionais façam uma pós-graduação ou pelo menos alguns cursos que a gente chama de cursos livres, né, de educação executiva, esse conhecimento de gestão, né? Isso é fundamental para o sucesso dos negócios. Olha, que ninguém nos ouça aqui, mas existe uma lei que obriga qualquer estabelecimento a ter um administrador. Assinando, né? Os atos administrativos. Exatamente. Como no rádio tem que ter um jornalista, né? Na farmácia tem que ter o farmacêutico, né? No balcão da farmácia. E em tudo, você pode ser o dono do restaurante, saber tudo daquilo lá, mas tem que ter, você não pode assinar pelo administrador. Passivo de multa isso, e multa caro. Só não tem fiscalização para tudo isso, né? Hoje a gente tem, não estou falando em contador, hein, gente? Isso é diferente. Contador você não precisa ter. Se você não quiser ter, se você souber lidar com o negócio, não tem problema, né? Então você tem que contratar um escritório, mas o terceirizar, mas o administrador precisa ter, que não tem fiscalização para isso, né? Então é necessário. Eu aprendi isso, fui atrás até de ter esse registro aí do administrador. Professor Leandro, tempo de pandemia, hoje tem uma... evidente que o senhor pegou bem antes, né, e está vivendo esses 2, 3 anos agora de pandemia. O que tem aí nesse o que foi criado? Uma flexibilização de leis trabalhistas com o home office. Sim. Ajudou um pouco as empresas e me parece que ajudou tanto que não vai... pegou o negócio do home office e também o funcionário pensa isso. Só para vocês terem uma ideia, eu ouvi outro dia uma empresa sobre recrutamento, né, falando contratando profissionais, e eles falavam assim, mas eu vou ter que ir na empresa trabalhar? Eu não quero ir na empresa, né? E o contrário também, eu não quero mais ficar em casa, eu quero ir para a empresa, né? Qual é a opção que você está me dando? Olha só que loucura isso daí. Isso ajudou, isso melhorou mais, as pessoas, o empregador está conseguindo respirar e o empregado estão dizendo que ele está trabalhando mais, mas consequentemente ele também deu uma afrouxada aí nessa, né, no seu conteúdo, no seu conhecimento, enfim, está podendo acordar. Como é que o senhor vê toda essa demanda da pandemia para as organizações? Perfeito. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo. Por quê, né? Primeiro, o mercado de recrutamento e seleção de talentos agora ele não é mais local, né? Eu posso ter uma empresa em Jundiaí, sobretudo se ela não for da área industrial, mas se ela for da área de serviços, né? De tecnologia, um escritório de advocacia, por exemplo, eu posso recrutar profissionais de qualquer lugar do Brasil, eventualmente até do mundo, né? Na área de educação eu posso vender cursos. Porque ele vai trabalhar remoto. Ele vai trabalhar remoto. Então, se você pensar, por exemplo, para a empresa isso é bom, para o colaborador é bom, porque eu posso ter eventualmente um colaborador que mora no interior do estado do Mato Grosso do Sul, ganhando salário de São Paulo, né? Então isso é bastante interessante. Ou você pagando o salário do lado interior do Mato Grosso do Sul. Ou lá pagando o salário do interior do Mato Grosso do Sul. Então esse talvez seja o lado positivo, tá? Eu acho que vai ter um impacto no mercado imobiliário. Então, em São Paulo já está acontecendo isso. Então, você tem grandes espaços aí que eram tomados por escritórios com aquele monte de baia que agora estão vazios, né? Então, os RHs perceberam que, em parte, trabalhar à distância funciona. Agora, o grande desafio é você, talvez, fazer essa divulgação da cultura organizacional, né? É você fazer as pessoas entenderem a identidade da empresa. Se de um lado o colaborador ganhou mais qualidade de vida, porque não enfrenta horas de trânsito, toma café da manhã com a família, almoça, leva os filhos na escola, convive mais com a família, por outro lado, no meio de uma reunião, eventualmente você escuta alguém falando de fundo alguma coisa que não tem nada a ver, uma criança chorando, a gente vai ter que conviver com esse chamado novo normal, né, Heraldo? Então, assim, o que as empresas têm buscado bastante é como manter a produtividade em atuações remotas, né? Como trabalhar a liderança de um time que não está presencialmente ali com o líder, vendo o exemplo do líder no dia a dia. Então, como é que eu faço para manter a minha liderança,
liderança, trabalhar o espírito, a coletividade, se esse colaborador não está aqui. Então, acho que nesse ponto do desafio da liderança, né, esse é um aspecto que talvez tenha atrapalhado um pouco, né, entanto que muitas empresas nos procuram para trabalhar programas de desenvolvimento de liderança, mas eu acho que assim, do ponto de vista de custos, do ponto de vista logístico, de qualidade de vida, de recrutamento e seleção, antes para a gente. Né? Estudar, professor, aqui eu vejo que pelas suas plataformas, né, Leandro Morrilhas, você tem aqui um ensino a distância. Eu não consegui visualizar, não sei se é possível, se é de vez em quando, só uma aula aí por mês. Todo ele AD, professor? Ah, legal. Deixa eu te contar um pouquinho dessa história, né? Primeiro só do sistema, por favor. Tá. Então vamos lá. Quando a gente começou a EdTech, né, em 2018, final de 18 para começo de 19, a gente não estava pensando em pandemia, né? EduTech, é isso? EdTech, com Demudo. Isso. Ah, tá. Então, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho essa nomenclatura, né? As startups são divididas por segmentos econômicos. As financeiras são fintechs, por exemplo. As de varejo são chamadas de retail tech e as de educação edtech, só para ilustrar. Tá? Então, quando a gente começou a edtech, no final de 18, começo de 19, não passava acho que na cabeça nem dos chineses que existiria a pandemia. Né? E a nossa ideia era o quê? Ir até as empresas e fazer a parte teórica, porque a gente fez uma pesquisa, Heraldo, com mais de 500 gestores de RH. E a gente falou para eles assim, entre outras perguntas, o que é a educação do futuro? Ela é presencial ou ela é EAD? Uhum. E aí a resposta deles falou, não, ela não é presencial e ela não é EAD, ela é mista. Porque eu quero ter a comodidade do meu colaborador poder acessar o conteúdo teórico do ônibus, do metrô, no avião, a qualquer hora pelo celular. Mas eu não quero abrir mão daquele professor que é um consultor experiente que vem até a minha empresa discutir os problemas reais do meu negócio. Ele cria relacionamento, ele faz network, o aluno que é de uma área X convive com o aluno de uma área Y dentro da empresa, então ele tem que ser misto. Né? Uhum. Então nós começamos algumas experiências em março de 19 e veio a pandemia. Nós mudamos a nossa operação para fazer aulas teóricas gravadas e aulas online da parte prática ao vivo. Agora a gente está querendo voltar com essa queda um pouquinho, né, dos números da pandemia, que a gente espera que acabe de vez, para o modelo original, que era teoria no EAD, no ensino à distância, com conteúdo gravado, para a pessoa acessar quando quiser, e aula ao vivo em loco, né, para as pessoas poderem conviver com os nossos professores. Essa experiência. E nessa situação, agora como professor, com a experiência, fico imaginando, né, o aluno que entrou na USP não pisou na universidade tem 2 anos, né? Talvez volte agora, né? Eu tenho o meu filho lá e ainda bem que ele teve um gostinho de pisar, né? Mas acabou já sentindo essa ausência, né? Você olha para o jovem, você vê ele diferente, você vê ele entediado, né? Ele almoça naquele ambiente, come naquele, estuda naquele ambiente, né? Levanta, normalmente eles estão fazendo isso no quarto deles, né? Você imagina isso. O universo ficou muito restrito, né? Não tem o levanta a mão para fazer a pergunta, passar vergonha, né? Sim. E imagina um aluno de medicina que ainda não pisou na faculdade. Nossa, que loucura isso. Professor, o aluno fica diferente, assim, a formação desse aluno, já teve aqui educadores falando, né, exatamente sobre essa pergunta, na sua percepção, ele vira um aluno diferente? Olha, eu vou dizer para você, Heraldo, aí eu faço uma autocrítica, tá? Que eu acho que, na verdade, o problema não é o aluno. Uhum. Porque esse aluno, sobretudo da graduação, ele é um nativo digital, né? Nossos filhos já estão nascendo com o celular na mão, eles não foram nem alfabetizados ainda, mas eles conseguem abrir o microfone do YouTube e puxar o desenho que eles querem assistir. Eles assistem em vários idiomas, sem ser o português. É a geração que vai descobrindo caminhos nos jogos de videogame, que pegam um tutorial em inglês e conseguem entender com muita facilidade. Então, eles têm muita familiaridade com a tecnologia.
Mas o que eu percebi é que os nossos professores, de uma maneira geral, eles estavam com seu modelo mental muito atrelado ao ensino presencial tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento. Então, vou te contar uma experiência rápida de um professor nosso de economia, um colega meu, que ele estava dando aula e falando de uma determinada projeção macroeconômica e um determinado aluno na sala de aula com a cabeça deitada sobre os braços, ali sobre a carteira, né, com a mão no celular, zapeando ali no celular, procurando coisas. O professor passa a primeira vez, ele passa a segunda e o aluno está ali, e o professor fica um pouco incomodado. Na terceira vez, ele levanta o celular e fala: professor, o senhor me desculpa, mas essa sua série histórica ela está desatualizada porque o Banco Mundial acabou de publicar uma atualização, está aqui, ó, era isso que eu estava procurando no celular, sabe? Então, e detalhe, tá? Esse professor, ele é comentarista de um grande canal de notícias privado, então é um sujeito que conhece de tecnologia, né? Então, o que a gente viu durante a pandemia é muitos professores até às vezes deixando o magistério porque não conseguiram se reinventar. Então, eu entendo que um pouco desse tédio é porque nós estamos tentando, né, pegar e encaixar um quadrado num buraco em que cabe um círculo. A gente está pegando metodologias convencionais e achando que ensino à distância é publicar um PDFzinho e gravar um vídeo. Isso. E a gente pode trabalhar com metaverso, sabe? A gente pode, por exemplo, o McDonald's lançou no seu metaverso a possibilidade de você ir lá com o seu avatar, comprar o lanche e receber em casa, no mundo físico. A gente pode trabalhar com gamificação, sabe? A gente pode trabalhar com experiências de aprendizagem atreladas à tecnologia, entender que o celular, a internet, as redes sociais são ferramentas contributivas de ensino-aprendizagem e não vem concorrer com a atenção que o aluno tem que ter com o professor. Você tem que ainda perder algum tempo explicando isso para quem procura lá Leandro Morrilhas ou não? O pessoal já sabe que vai encontrar isso lá. Eu tenho tido... Essa pergunta é maravilhosa, porque assim, tem muita gente que me procura e fala: professor, olha, eu tenho problema aqui de desenvolvimento de talentos, tá? E aí minha abordagem é um pouco do médico, né? O responsável da empresa pergunta geralmente isso. É um diretor, é um gestor de RH, é alguém da universidade corporativa. E aí, quando eu falo assim, bom, então deixa eu fazer um diagnóstico com a minha equipe, a gente tem uma metodologia própria que a gente desenvolveu baseada em alguns modelos americanos, tá? Que é um modelo de 7 passos que começa na estratégia e termina na análise de indicadores para ver se a pessoa efetivamente aprendeu. E aí a gente percebe que às vezes a empresa não sabe por onde começar. Então a gente faz todo um diagnóstico para tentar apontar o problema. Porque é aquela história, né, Heraldo? Se você vai ao médico com febre e ele te dá um antitérmico, o que vai acontecer? Passa febre, mas você pode estar com uma infecção muito grave e não vai ser curado, vai piorar, né? Então, a gente muitas vezes chega em empresas que eles falam: olha, nosso problema aqui é liderança. O nosso problema aqui é falta de integração entre a indústria e a área comercial. Ótimo, aí a gente já vai direto ao ponto. Mas quando eles não sabem, aí a gente aplica a nossa metodologia para identificar aonde está havendo um buraco entre a estratégia, o planejamento estratégico e execução. É possível fazer uma análise, talvez comportamental dessa pessoa? Não sei se é exatamente comportamental, mas entender se esse indivíduo ele é mais conservador, mais liberal, se ele é mais vigilante, é possível. Sim. Também? Existem alguns consultores, não é tanto a minha prática, né? Minha visão é mais educacional e estratégica, mas o nosso time de professores consultores, a gente tem alguns professores que trabalham com coaching, com mentoring e com alguns programas de análise psicológica, como o teste DISC, tipos psicológicos do Jung, que é toda uma metodologia que eles trazem, né? Da Escola de Relações Humanas, da psicologia, onde isso é possível, sim. E era bom que as pessoas identificassem o seu tipo para saber se ele tem... para qualquer carreira que Olha, eu diria até mais, viu, Heraldo? Eu acho que seria interessante as pessoas fazerem esse tipo de teste de perfil, inclusive para os relacionamentos pessoais, né? Porque, às vezes, você tem uma briga de marido e mulher, uma briga entre o casal, entre pai e filho, entre líder e liderado, entre negociantes de duas empresas distintas, porque um talvez é mais focado para processo. Então, ele está mais preocupado em fazer a negociação acontecer. O outro, ele está preocupado com a negociação acontecer, mas ele entende que tem um jogo político, um viés mais de relações humanas,
E aí um está focando de um lado, o outro do outro, quando na verdade os dois querem no fim alcançar o resultado para ambas as empresas, né? Então quando você entende o modelo mental do outro, fica mais fácil para você pensar, agora eu entendo por que ele age assim, por que ele pensa assim, porque eu entendo como funciona o mindset, né? O pensamento dele. Olha, aqui eu estou vendo, então, né, a gente tem o comunicador, o executor, o analista, e o planejador. Existem outros também aqui, talvez é só a gente procurar mais, a gente vai estar achando. Deixa eu só mais uma vez aqui a tela, porque hoje eu mais uma vez acho que a NASA vem aqui por toda essa nossa gambiarra fazer a transmissão. O pessoal está perguntando por que vocês não estão dividindo a tela, né? Até porque a gente vai ter aqui um problema com a microfonia, né? Se a gente ficar aqui, a gente está muito perto, né? Então o som vai entrar no outro aí e a gente vai estar microfonia, mas o que tem hoje de recursos dentro de um celular é um negócio impressionante, né? Ele só não faz ligação, mas do resto, às vezes a ligação não é muito boa, mas do resto, o que tem de tecnologia, 3 câmeras, dá para inverter, dá para tirar selfie, dá para você fazer o que você quiser, né? E eu acho isso muito bom, porque eu uso, inclusive, esses argumentos nas minhas transmissões, né? Bendita essa nossa tecnologia, usada dessa forma, né? Essas redes sociais, né? As pessoas, não sei o que a rede social vai acabar. Veja o uso que você está fazendo dela, né? Ontem à noite eu tinha pelo menos 8 lives para assistir, né? Eu fiquei perdido. Por isso que eu coloco a mim bem cedo, né? Que é para sair desse universo de aulas que tem, né? De graça, aulas mesmo, né, que se tem. Então, no meu caso, eu vou um pouco para o mundo corporativo, mas também mais na saúde, onde eu tenho me dedicado. Então, a minha pergunta é exatamente, né, por isso que a gente não está dividindo a tela aqui, mas está colocando imagens, o rádio com imagens também aqui hoje, ficando um pouquinho de lado aqui. Obrigado, eu não vou nem correr muito aqui, que senão é capaz de cair, mas o pessoal do Facebook tem aqui São Caetano do Sul, parceiro do professor Leandro, da Associação Comercial de São Caetano do Sul. Só não lembro. Um grande abraço aí para o Bruno e para o Alessandro Leone. Eu não vi o nomezinho, mas passou, eu lembro de São Caetano aqui, estou com material para quem está assistindo, né, do professor Leandro aqui, onde existe aqui integrando teoria e prática na busca do sucesso para o seu negócio. Vai explicando, professor, enquanto eu vou mostrando aqui para o pessoal então, que quer. A nossa ideia é promover uma integração mesmo, né? Porque, como eu falei no começo da entrevista, a gente tinha uma falta dos alunos convencionais e perguntando onde iam aplicar o conteúdo aprendido, né? Então, nós começamos a pensar em fazer esses acordos. Acordo da teoria e da prática, das faculdades com o mundo corporativo. Isso é muito legal de contar, Heraldo, para você e para os ouvintes, porque hoje nós, enquanto startup, somos a gestora de um ecossistema composto por 3 faculdades brasileiras que nós representamos no mundo corporativo, tá? Então, representa Mackenzie, a FIPECAF, que é uma fundação da USP, e também o Centro Universitário de Jaguariúna, 2 escolas de Portugal, a Porto Business School e o Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, também a ADA Business School de Barcelona e a Anderson University da Carolina do Sul. Além de algumas empresas de consultoria e mais de 300 professores cadastrados no nosso banco de consultores. Estamos com 12 gerentes de relacionamento, daí eu respondo por que nós temos um curso de gestão farmacêutica, porque um dos nossos representantes é especialista na área farmacêutica. Então, ele vem do mercado farmacêutico, é professor também da SPM, então são executivos que trabalham hoje como gerentes de segmento premium. Então, você é da área automotiva, você quer montar um curso para a sua empresa, nós temos uma pessoa que veio do setor automotivo, que é professor, que é consultor, que vai até a sua empresa, entender o que você precisa e promover todas essas integrações de teoria e prática, de planejamento e execução estratégica, né? De alinhamento organizacional com os objetivos do negócio. Essa é a nossa ideia, promover essa integração de elementos para que a empresa possa ter uma educação que ela olhe e fala, puxa, isso faz sentido para mim aprender, então, para eu aprender, melhor dizendo, então
eu consigo apostar nesse curso porque ele efetivamente traz resultado para o negócio. Eu não sei se eu estou errado, mas eu não vi que você usou o nome consultoria, auditoria, não é isso? Não, a consultoria é de gestão mesmo, né? Gestão. Então, quando é uma empresa, por exemplo, da indústria farmacêutica, o nosso consultor tem capacidade de chegar lá e discutir com eles, por exemplo, um problema que o Brasil enfrenta muito, né? A falta dos IVAs, né? Você deve ter acompanhado durante a questão da vacina. Então, ele é um profissional que ele vai montar um curso, por exemplo, para discutir previsão de demanda especificamente para o setor farmacêutico. Aí nós temos uma outra solução, que é um curso de graduação em company para a indústria de saneamento básico. Então, o professor que vai estar coordenando esse projeto, ele vai estar discutindo questões como o marco regulatório de saneamento no Brasil. Então, se a gente for fazer um curso, por exemplo, para uma associação comercial, nós vamos discutir, por exemplo, quais são os problemas do microempresário varejista em Jundiaí. Então, vai ser um coordenador que é um profissional do setor de micro varejo, de pequenos negócios. Então, a ideia é realmente trazer à frente profissionais que conheçam o segmento e, junto com o nosso time de professores, promovam cursos que realmente integrem teoria e prática. Muita coisa, excelente, viu? O pessoal que quiser mais informações, existe aqui, eu acredito que eu estou com vários telefones aqui, mas acho que é esse aqui mesmo, né? É o 99821-7881. Isso, perfeito. 99821-7881. Código 11, né? Que é daqui de Jundiaí mesmo. Perfeito. Aqui tem o site que é leandromorrilhas.com.br. Isso. Só um detalhe, Heraldo, para o pessoal não errar na digitação, o Morilhas, na verdade, é um R só. Tá? Morilhas. Isso. Mas a gente sempre deixou ele bem chique, professor. Isso, não tem problema. Só não esquece que é um R só, tá bom? Isso. E aí, aqui eu estou no site também, na verdade esse site, em 2002 faço um curso, irá colocar você em sintonia com a gestão farmacêutica 4.0. Quanto tempo de duração um curso desse? Os nossos cursos de graduação, Heraldo, é importante dizer para a nossa audiência, é a única empresa do Brasil hoje que tem cursos de graduação em company, tá? Porque como eu trabalho como avaliador do MEC, só que enquanto avaliador eu não posso auditar faculdades de São Paulo, então eu posso fazer consultoria em São Paulo, pelo Código de Conduta, né? Então a gente consegue olhar o que a empresa precisa e credenciar aquele curso no MEC. E aí vai ser reconhecido pelo MEC? Vai ser reconhecido pelo MEC. Eu sempre brinco, né, que eu falo assim, o seu vale alimentação para o colaborador ele consome, o plano de saúde ele gasta ali a consulta, mas a educação ele leva para o resto da vida, né? E geralmente a gente tem feito, nós temos bacharelados, que é o curso que você fez de 4 anos, mas as empresas têm pedido cursos de tecnologia por alguns motivos. Eles são mais focados, eles são mais baratos, mais rápidos, e eles são mais rápidos. O colaborador já durante o curso já vai aplicando o que ele está aprendendo ali na empresa. Professor Leandro, muito obrigado por a sua visita e por ajudar aqui os nossos ouvintes esclarecendo esse tema. Tá bom? Olha, eu que agradeço, é um prazer mais uma vez te reencontrar, te rever e conversar com a sua audiência. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, professor Leandro Morilhas, vamos falar assim as pessoas não erram lá na hora de procurar. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui um WhatsApp para a Rádio Cidade, que nós vamos colocar bem detalhado para você todos esses canais, tá certo? Você viu aqui, ó, nas redes sociais dá para ver, apesar que fica invertido, né, o nome aqui, mas aqui nessa câmera aparece certinho, ó. Se você tem alguma dúvida, tá aqui, ó, como é que escreve Morilhas, tá? Heraldo, posso só falar uma última coisa rapidinho? Pode. Nosso escritório, ele está em cima do prédio da Drogasil, tá? Pedro Soares de Camargo, ali em cima da Drogasil, né? Perto do ginásio do Bolão, sala 22. E vai ser um prazer receber aí sua audiência para discutir projetos, tá? Oferecer nossas palestras e o que eles precisarem. Obrigado. Que é isso. Tá aí. É na Avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 303. Fica ali na esquina, né, professor? Isso, exatamente. Na Avenida Jundiaí, sala 22. É legal se dar uma ligadinha antes, né, e verificar. Tem um telefone fixo, porque
o 2923-9699. 2923-9699. Agradeço ao pessoal do Instagram aqui, da rádio. Vou fechar essa transmissão, vai ficar salva. Depois você pega lá e anota tudo que vai cair na prova, tá bom, gente? Um grande abraço. Fechando aqui essa transmissão. Fechando também aqui a do professor Leandro. Nossa, um monte de gente aqui. Muito obrigado. Bacana. Segue a gente aí nas redes sociais da Rádio Cidade, né, que você vai ter um conteúdo e uma informação também bem legal. A live vai ficar salvo em 2 pedaços aqui. O primeiro, ela caiu, e depois tem sequência. Ele provavelmente vai publicar as 2 aí